vamos falar sobre segmentação de público. Então, eu trago aqui para vocês a primeira questão, que é sobre identificar o seu público. Você já sabe que o seu produto resolve o problema de alguém. Mas quem é essa pessoa? Para quem esse produto foi desenvolvido? Você sabe? Você tem que detalhar, gente, as características que o seu alvo, a pessoa que você quer que compre esse produto que você vende ou que você produz, deve ter. Você vai determinar o seu cliente potencial. Então, é muito importante vocês entenderem aqui que é necessário que vocês conheçam bem o mercado, conheçam bem o nicho, igual eu falei na última aula, tá? Porque é este conhecimento de mercado que vai permitir que você aprofunde no seu público. Normalmente, a gente acha que a gente tem que conhecer o público primeiro, mas é muito importante conhecer o mercado, conhecer a concorrência, conhecer bem o nicho em que a gente está atuando, tá bom? Então, gente, para a gente começar a entender como fazer uma segmentação de público, nós vamos primeiro entender o que é público-alvo. Então, vocês estão vendo aí que público-alvo trata-se de um grupo específico de consumidores ou organizações que compartilham um perfil semelhante. E é por isso que deve ser o foco das suas ações de marketing e vendas da sua empresa, uma vez que estão mais dispostos a adquirir os produtos ou serviços que você oferece. Então, gente, como é que a gente vai definir o público-alvo da sua empresa? Primeira coisa é voltar lá na aula que eu falei de nicho para vocês. Qual é o nicho que o seu produto ou serviço atende? E as oportunidades que esse nicho oferece. Para você conseguir segmentar o seu público, você tem que saber exatamente o seu nicho. Então, a primeira etapa é pesquisar o mercado. Vocês têm que conhecer e entender bem este mercado. Então, a gente volta lá na aula do mercado, tá bom? Porque você enxergue as oportunidades e as opções de público-alvo. Desculpa, gente. Para que vocês consigam enxergar as oportunidades e as oportunidades que o seu público tem acesso. Aonde esse público está, o que esse público vê. Na próxima aula, a gente vai destrinchar isso aqui. A segunda coisa que vocês têm que fazer é conversar com pessoas interessadas. O que é isso? Quando se tem um objetivo de definir o público-alvo ou de entender este público-alvo, é importante fazer uma boa pesquisa com as pessoas de forma a encontrar quem realmente pode se interessar pelos seus produtos ou serviços. Gente, a palavra está aí. Pesquisa. Para de achar. A gente não pode achar que fulano vai gostar, achar que o meu cliente vai gostar daquilo. Entendam o mercado, entendam o momento, principalmente agora que a gente está em pandemia. O momento que as pessoas estão vivendo. E tentem entender as necessidades dela, as dores, os desejos, porque eles vão se interessar pelos seus produtos. Vendam para as pessoas certas, certo? E aí a gente vai criar grupos de segmentação. Como que a gente cria esses grupos de segmentação? Pode ser pelo nível de conhecimento da solução proposta ou alguma outra característica, como idade, profissão, a linguagem, aonde mora, né, localidade, entre outras séries de dados demográficos que a gente está mais que acostumado a ver. Pelos interesses dessas pessoas, pelo que elas se interessam. Então, a gente tem que entender a necessidade de cada um e produzir conteúdos para cada conjunto, sempre tentando aprofundar mais sobre o assunto trabalhado. Então, se a gente está falando de moda e beleza, quem são essas pessoas? Vamos supor que são mulheres. Quais mulheres? A partir de que idade? Elas têm uma profissão? Qual é a profissão? Qual é o nível que elas estão? Para que elas compram roupa? Para que elas compram produtos de beleza, de maquiagem? Qual que é a necessidade delas? Momento de pandemia. Qual é a necessidade das mulheres executivas que estão trabalhando em home office? Se vestir bem na parte de cima, apresentar uma boa maquiagem para que ela se apresente bem no vídeo. Tá sempre com as unhas bem feitas, porque a gente aparece manuseando as mãos.
os acessórios. O que acontece com essa mulher? Ah, mas o meu público é a mulher dona de casa que está ficando em casa. O que essa mulher precisa neste momento? Como está sendo o modo de vida dela com as crianças em casa? Ela precisa de uma roupa mais confortável, mas também ela não pode ficar ali, né, com aquele baixo astral, aquela autoestima lá embaixo, porque não está saindo de casa. Como que a gente vai levar esse conteúdo para essa mulher? Ou para este homem que está atribulado no home office, tendo que ficar com o filho dentro de casa, com a mãe dentro de casa? Estou pegando, gente, uma situação atual que a gente está vivendo. E aí você vai criando os seus grupos de segmentação, tá bom? E aí a gente passa para a última etapa, que é a persona. A gente tem que definir a persona. Vocês já ouviram falar muito isso aí no marketing digital, né, gente? Que é persona? É simplesmente um personagem que a gente dá nome, características, como se ela fosse o seu cliente ideal. Então, a gente pode otimizar as estratégias e construir a comunicação para o seu produto ou serviço específica para realmente atrair esses clientes. Então, este é o passo que vocês têm que fazer para entender a segmentação de público. E aí vem aquela grande questão. Persona e público, mas não, como que eu diferencio isso? É a mesma coisa? Não é? Gente, eu vou trazer para vocês, então, a diferença entre público-alvo e persona. Olha só, o público-alvo, lembra lá quando eu expliquei para vocês do nicho de mercado, dos subnichos e quanto mais específico for? Com público-alvo e persona é mais ou menos a mesma lógica, tá? O público-alvo você tem uma definição mais ampla. Olha, eu trabalho, o meu nicho de mercado é moda feminina. Ok, então o público-alvo é mulheres, tá bom? Mulheres que consomem moda, certo? Então, não se refere a alguém específico, não trata sobre os hábitos dessas pessoas. É um grupo de pessoas que pode se interessar pelos produtos. Então, se eu estou num nicho de moda feminina, o meu público-alvo são mulheres que consomem moda. Certo, gente? Deu para entender dessa forma? Quando a gente está falando do subnicho, moda feminina para mulheres de 25 a 35 anos, aí você já está especificando, ou é mais alfaiataria, ou é mais modinha. Você está especificando ali o seu nicho. E a mesma coisa a persona. A persona ela tem uma definição específica. Quem é esta mulher? Ela é uma personagem específica. Ela tem hábitos, né? Ela tem um trabalho, ela tem um dia a dia. Ela é a sua consumidora ideal, é o seu consumidor ideal. Então, a gente vai mapear quem é essa pessoa. Como que essa pessoa enxerga meu produto? Como que essa pessoa se identifica com o que eu estou vendendo? E é aí que entra a nossa próxima aula sobre a criação, a identificação desse cliente ideal. Como que